Bom dia, gente. Bom dia. Hoje, 28 do 7. Esse mês 7, eu, minha filha e minha neta faz aniversário. E hoje é aniversário da minha neta. Somos às 3 de julho. Para honra e glória no nome de Jesus. Porque em todo Deus tem um propósito. Nada é por acaso. Então, vai fazer já a leitura aqui. Eu tenho que fazer na parte da manhã. Ok? Quando eu deixo para tarde, aí já tem um sol quente, já fica bem mais difícil. Mas vamos lá. Ontem a gente viu ali Jeremias falando sobre Judá. Ok? E também eu vejo muitas pessoas falando do Deus de Israel, mas as pessoas não sabem quem é o Deus de Israel. Para você saber quem é o Deus de Israel, você tem que conhecer os profetas. Você tem que ler os profetas, não conhecer o profeta, né? Conhecer o profeta só quando a gente chegar na eternidade. Ler os profetas do Velho Testamento. As pessoas perdem muito tempo atrás dessas profecias de hoje e esquece que tudo já está escrito na Bíblia, tudo já está lá nos profetas. As pessoas dizem, só crê nas escrituras. Se você cresce nas escrituras, estava bom. A maioria dessas pessoas que diz que só crê nas escrituras, na realidade não crê. Não crê porque elas não conhecem as escrituras, como é que elas vão crer naquilo que elas não conhecem? Veja os profetas. Eu só creio em Jesus. Você nem conhece Jesus? Você não leu o Evangelho? Quantas vezes você já leu o Evangelho? Então vamos pra você ler a Bíblia toda, vamos pra você ler o Evangelho. Tem 4 Evangelhos. Muitas outras pessoas escreveram o Evangelho, mas foi escolhido 4 para ficar na Nova Aliança. E ali é 4 pessoas que cada um observou um lado da vida de Cristo na Terra. Muitas coisas se repetem, outras não. Então, gente, não adianta dizer que só crê em Jesus se nem conhece o Evangelho. Não vai atrás de doutrina inventada pelos homens. Gente, eu fiquei sabendo umas histórias daquele homem da revolta de 1500. Eu uso tanto uma palavra na internet que as pessoas já estão com raiva de mim, eu nem vou falar a palavra. Um movimento que começou de 1500 para cá. Gente, eu vi tanta coisa horrível. Gente, aquele homem, ele nunca foi cristão. A Bíblia diz que é inevitável que venha o escândalo, mas ai pelo qual, por quem ele vier. Ok? É inevitável que venha um escândalo, mas ai pelo qual ele vier. Você não sabe as coisas tenebrosas que aquele homem falava de Deus e de Jesus. A Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas da alma. Que se nós colocarmos os nossos olhos naquilo que é errado, se a gente só está vendo desgraça, se a gente está... Sabe o que acontece? Coitado. Ai daquele que pega os olhos da alma e põe ao contrário da verdade. Aquele homem, ele só via coisa ruim na igreja, ele só via desgraça, só via coisa ruim. Por quê? Porque a mente dele estava assim. É a mente, gente. Se você está numa igreja, inclusive tem muitas pessoas que falam mal da igreja católica, quando entra lá dentro, sai de lá deslumbrado.
porque não imaginava que tivesse aquela paz que tem lá dentro. Então, quando a pessoa ela olha para Cristo e vê o mal, é porque a visão dela está aberta para o mal e não para Cristo. Se a pessoa vai na igreja, ela olha para o crucifixo, para a lembrança de Cristo na cruz, e ela ali vê o mal, a mente dela está no mal, ela só vê o mal, dentro dela só tem o mal. Cuidado! Cuidado, porque aquele homem era perturbadinho da cabeça. Aqueles que muito tem aí por herói, eram perturbados da cabeça, mas perturbadinho mesmo. Eu não sei como que ele não terminou no hospício. É sério, gente. Tomara que ele tenha se arrependido antes de morrer. Tomara, eu não sei, só Deus sabe. Mas ele fala cada blasfêmia das coisas de Deus. Mas isso aí ninguém conta pra gente. É escondido, bate 7 chaves. Porque o movimento cresce você mentindo. O movimento cresce você falando mal dos outros. O movimento cresce dizendo que só dentro do teu meio tem salvação. É só no meio do salão X que tem salvação, sair daqui vai para o inferno. É só na congregação X que tem salvação, sair daqui vai para o inferno. É só na igreja do bispo fulano de tal, do apóstolo fulano de tal, do missionário, do profeta fulano de tal. Só ali que tem solução. Gente, vocês ainda caem nessa? O sangue de Jesus é poder. O que me salvou foi ler a Nova Aliança, os Evangelhos escritos apostólicos. Foi isso que me deu força, porque já teve muito momento que eu fiquei confusa, com cada pessoa falando uma coisa diferente na sua cabeça. Você vai num lugar, fala uma coisa, você vai em outra, fala outra. Meu Deus do céu, quando eu olho para trás, eu falo, Jesus, socorro. Socorro, meu Senhor. É igrejas que se dividiram porque aquela outra está mundana, nós vamos fazer uma igreja santa. Agora está tudo igual às outras. Tudo igual. Até pior. Toda igreja que se dividiu dizendo que ela ia ser mais santa, hoje em dia ela está pior. Presta atenção. Presta atenção. Ok? Porque se o Senhor não tiver compaixão de nós, se Deus e o Pai, Filho e Espírito Santo não tiver compaixão de nós, a gente não é nada não, gente. Não vá atrás desses homens de revelação, de Mormon, de testemunha X, A gente começou um movimento até bom em 1900, que é do pentecostal, lá com o Simonson, um homem de cor negra e era desprezado pelos protestantes brancos, e ele reuniu umas senhoras e foi orar, buscar o Senhor, e eles começaram a receber o Espírito Santo. Mas hoje em dia, gente, tem muitas igrejas que você não sabe mais se é o Espírito Santo que está atuando. Hoje em dia você não sabe, gente. Tem pessoas que abrem igreja e você não sabe qual é a intenção da pessoa. E nós ainda precisamos tomar cuidado para não blasfemar. Nós temos que pedir discernimento a Deus. Peça discernimento. Que tem igrejas estranhas por aí dizendo que é pentecostal, tem um monte. Tem igreja que não está mais naquele movimento da Rua Azusa, mas continua dizendo que veio de lá, mas não está mais no movimento. Tem um monte. Tem igreja batista que diz que veio dos batistas, tem um monte, mas que não tem mais a doutrina original dos batistas.
Tem um monte de igreja que diz que é assembleia, mas não tem a doutrina original da assembleia. Você sabia disso? E tem um monte de igreja que usa até o nome também de católica, mas não tem mais a doutrina original da igreja católica. Você sabia disso? Que tem um monte? A Bíblia diz que o Senhor, o bom pastor, entra pela porta do curral. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. O bom pastor entra pela porta. Quem tem a chave? Pedrão, que Jesus deu para ele. A chave do reino do céu, Pedrão. Pedrão entra pela porta. Mas o ladrão salteador pula a cerca, entra pela janela. Ele não tem a chave. O ladrão, gente, isso aqui veio da minha mente agora, não preparei nada. Quem tem a chave entra pela porta. Pedrão, ele tem a chave, foi Jesus que deu. Você crê em Jesus, você crê em Jesus. Jesus é tudo, Jesus é tudo. Você não fala isso porque você crê em Jesus. Você fala isso porque você quer negar o que Jesus deu para Pedro. Ok? Você crê em Jesus, você crê em Jesus, não crê em Maria, não crê em ninguém. Não, você não fala isso porque você crê em Jesus. Porque se você cresce em Jesus, você estava lendo o evangelho dele todo dia. Se você cresce mesmo em Jesus, você já tinha de cabeça a oração de João 17. Você fala isso porque você quer desprezar aqueles que Jesus deixou para começar a igreja na terra. Vocês querem desprezar os apóstolos, querem desprezar a mãe de Jesus, Maria Madalena, que representa a igreja que estava no pecado. Vocês dizem que só crê em Jesus, só crê em Jesus? Não, vocês não cresçam em Jesus. Você lê o evangelho todo dia, você fala com Jesus todo dia, você pede perdão para Jesus todo dia, você dá pão para quem tem fome, dá água para quem tem sede, você faz a obra de Jesus, você anda a segunda milha. Se você fazer isso, aí eu vou acreditar que você crê em Jesus. Mas se você diz que crê em Jesus, você crê em Jesus só para atacar os apóstolos e a mãe de Jesus, você não crê nada. Toma vergonha. Você vai enganar quem não conhece a Bíblia. Você acha que Jesus não sabe quem crê nele? Vocês acham que reconhecer que Pedro recebeu as chaves do reino do céu, você acha que reconhecer isso nós estamos pecando? Pecando é quem nega. Você acha que reconhecer que Maria, Virgem Maria, Santa Maria, você acha que reconhecer que ela é a mulher mais importante da Bíblia nós estamos pecando? Não, pecando é quem desconsidera ela, pecando é quem despreza ela. E vem com esse papinho, você crê em Jesus. Que você crê em Jesus? Você crê no seu ventre, no seu Deus ventre que você criou. Vem comigo, Jesus, me ajude, não Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia, misericórdia. Gente, eu não vim aqui para falar isso. Mas a gente começa a lembrar de umas coisas. Porque ontem veio uma profecia contra Judá e Jerusalém. Mas Judá e Jerusalém também serve para a igreja de hoje. Para a falsa igreja de hoje. Ok? Que despreza as coisas sagradas do cristianismo. Toda igreja que despreza as coisas sagradas do cristianismo é falsa igreja. E vai cair por terra, em nome de Jesus. Às vezes você vem, ai, você fica falando mal das igrejas. Não estou falando mal, eu estou profetizando. Toda falsa igreja que vem com esse mimimi que só crê em Jesus, mas não obedece Jesus, despreza os apóstolos dele, despreza a mãe dele, desprezam as coisas do cristianismo. Eu profetizo em nome de Jesus, já caiu por terra, é questão de tempo, tá igual aquela figueira que foi cortada a raiz, passou um tempo, ela estava morta. Você duvida? Espere para ver. Porque o meu Deus não é Deus de brincadeira. O meu Deus não está brincando de cristianismo. Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Vamos ver o que Jeremias falou hoje, gente. Jeremias 14, 17 a 22. Vamos ver o que Jeremias falou hoje.
que eu nem entrei na leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Hoje é o capítulo 14, do versículo 17 a 22. Derramem, olha, já começa forte, por isso que eu gosto dessas leituras. Oh, santo é teu nome. Derrame lágrimas, meus olhos, noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha do meu povo. Um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Ante os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Isso é muito forte. Meu Deus. Gente, isso é profecia do final dos tempos, gente. Não é, isso aqui não é eu que isso aqui não foi eu que sorteei que capítulo eu ia ler, não. Aqui eu estou em obediência a uma leitura diária do aplicativo. Derrame lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade. A jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Isso aqui aconteceu com Jerusalém no ano 70 da era cristã. Mas a história não acabou. Vocês pensam que a história acabou? Não acabou. Só vai acabar com a volta de Cristo. A história só vai acabar com a volta de Cristo. Enquanto ele não voltar, enquanto ele não pisar ali nos montes de Jerusalém, a história ainda não acabou. Vamos lá. Meu Deus. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostasses deveras de Sião? O profeta falando para Deus. Você não gosta mais de Jerusalém? Você não gosta mais de Judá? Judá é Jerusalém, gente. É um ligado com o outro. Você não gosta mais de Jerusalém? De Judá? Você não gosta mais de Sião? Aqui, ó. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostastes deveras de Sião? Porque então nos feriste tanto que não há meio para nos curarmos. Meu Deus! Pai Santo, se o Senhor ferir, as pessoas vão dizer isso. Esperávamos a paz e não veio e não veio. Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Todo mundo está esperando paz, gente. Todo mundo está dizendo que vai ter paz. Não vai ter paz, gente. O Senhor Jesus já avisou, não vai ter paz. Não vai, não se iluda com isso. Não vai ter paz. Só vai ter paz quando Jesus voltar. Pode ter paz no seu coração se você crer nele. Fora isso, não tem. A paz está em Cristo. Só tem paz quem tem Ele. Acorda, gente. Para de confiar em governos. Se liberta em nome de Jesus. Esperávamos a paz e não veio. A felicidade contávamos com tempo de cura. E não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade. Reconhecemos a nossa impiedade. Reconheça, gente. Igreja Israel, reconheça a vossa impiedade. Devemos reconhecer a nossa impiedade aqui. Senhor, reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Gente, todo mundo que rejeita Jesus de Nazaré tem que falar isso. Eu profetizo em nome de Jesus. Todo aquele que está rejeitando Jesus de Nazaré vai falar isso.
Eu profetizo em nome de Jesus. Todo aquele que rejeita Jesus de Nazaré vai falar isso. Vai falar isso, essas palavras aqui, ó. Os pecados de nossos... vai falar assim, ó. Reconhecemos, Senhor Jesus. Vou colocar até Senhor Jesus aqui, ó. Reconhecemos, Senhor Jesus, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Pecou contra Jesus, pecou contra Pedro, pecou contra Maria, pecou contra José, pecou contra os apóstolos, pecou contra a igreja do início. Pecou, gente. Você não conhece Bíblia, não? Você não sabia disso, não? Gente, levantar falso testemunho, falar mal de Maria, falar mal dos apóstolos, falar mal da igreja de Cristo, isso é levantar falso testemunho, já as pessoas vão dar conta para Deus. Se você está nesses grupinhos que se diz que é cristão, mas está falando mal da igreja de Cristo, cuidado. Que Deus te revele, te mostre onde você está pecando, em nome de Jesus. Santo é o nome do Eterno. Não vai na onda de quem era doido da cabeça, não. Não vai na onda de quem negou a fé. Não vai nessa onda, não. Que o Eterno Deus te revele todas as coisas que estão escondidas por trás do protestantismo. Que o Eterno Deus te revele todo espírito de rebeldia, de doideira, de loucura, de insanidade, de falsa doutrina, de falsa interpretação bíblica. Que o Eterno Deus te revele em nome do Pai, Filho e Espírito Santo a você e a mim. Eu já vi algumas coisas, já fiquei assim, irritada. Mas por teu nome não nos faça sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Nós temos que falar isso para Deus, gente. Mas por teu nome não nos faça sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Não quebre, Jesus, a tua aliança conosco. Não quebre, é com Jesus que você tem que falar. Não é com esses pai de reforma, não. Esse pai de reforma aí tá levando você pro inferno. Ixi. Senhor, me cubra com o teu sangue. Eu e a minha casa, não Pai, Filho e Espírito Santo. Pais de reforma tá levando pessoas pro inferno. Sabe por quê? Porque veio do espírito de rebeldia, veio de um espírito de falsas doutrinas, de interpretação errada da Bíblia e até de tradução errada da Bíblia. Duvidas? Pesquise. Agora, gente, tá tudo aí, tudo que você quiser, a inteligência X vai te falar. Já que você não crê na Bíblia, não crê nos pregadores, pergunta para a inteligência X. Os erros doutrinários, os erros B. Pergunta assim, tem tradução errada da Bíblia? Tem doutrinas falsas criadas de 1500 para cá? Vocês não batem papo aí com esses robôs? Eu não bato papo com robôs. Eu vou para a Bíblia. E eu sigo canais de pessoas que estudam. Como o professor Lucas Lancaster. Ok? Eu não converso com robô. Mas se você tiver dúvida, coloque direitinho a pergunta. Não coloque errado, não, que você não vai ter resposta. Se você fazer a pergunta de forma errada, a resposta vai vir errada também. Ok? Acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso existe entre os ídolos o povo que pode fazer chover? Acaso pode os céus mandar-nos as águas? Não és tu o Senhor nosso Deus que estamos esperando?
tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, isso aqui provavelmente era tempo de seca, não tinha chuva. Hoje em dia o ser humano diz que já sabe fazer chover, porque os anjos caídos, eles instruem os que servem a eles. A troca de riqueza, disso, daquilo. E aí os anjos caídos, eles ensinam os homens que são do lado dele a fazer um bocado de coisa. É aquilo que Paulo fala em Tessalonicenses, que o Inique ia vir com todo o poder de mentira e de enganação. Então hoje em dia diz que já faz chover. Naquela época não tinha isso. Acaso pode os céus mandar-nos água? Hoje em dia diz que manda. Hoje em dia, gente. Hoje em dia eles dizem que não precisa mais de Deus para nada. Hoje em dia eles querem construir humanos e colocar o espírito, não sei do que, no humano. De anjo caído. Sangue de Jesus é poder. Livrai-nos, Senhor. Livra-nos dos humanos que recebeu o espírito de anjo caído. Livra-nos, Senhor. É a semente da serpente, gente. Então, vocês não sabiam que tem a semente da serpente? Não é claro, os pastores não pregam. Nem eles entendem o que é isso. Só quem recebeu a revelação de quem nós somos é o irmão Eduardo, do canal Relógio do Criador e do canal Yeshua. Até hoje eu só ouvi ele falar, mais ninguém. Se outra pessoa recebeu, não falou. Talvez não era o tempo. Tem até um pássaro ali, fazendo um barulho estranho. Parece um cachorro. É um pássaro. Então, gente, vem conosco, Jesus. Vem conosco, vem conosco, vem conosco. Vocês sabiam que tem a semente de serpente? Vocês sabiam quem nós somos? Vocês sabiam que pode ter pessoas que recebeu espírito de anjo caído? Como é que você pode provar isso? Deve falar, essa véia tá doida. É Gênesis que diz, a semente da mulher, que a mulher é Maria, que representa Israel. Maria representa Israel, gente. Ela é mãe da igreja, mas ela representa Israel. Ok? É quem que ela é mãe da igreja? Porque ela é mãe de Cristo. E a igreja é de Cristo. Se ela não for mãe, ela é avó. Se você diz que vai casar com Jesus, ela é sua sogra. Não tem pra onde você fugir de Maria, não. Reconheça que dói menos. Ok? Reconheça que dói menos. Mas Maria representa Israel, porque a igreja nasceu de Israel. Maria também é mãe da igreja. É mãe de Cristo e é mãe da igreja. Agora, os arrogantes, prepotentes, os orgulhosos, não tem mãe. Por isso que as famílias estão tudo confusas. Gente, eu já descobri tanta coisa, tanto problema familiar, tanto ódio que tem entre pais e filhos e mães dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque rejeita a mãe da igreja, que é Maria. Não tem união as famílias. Não tem, eles não amam uns aos outros, eles só te amam se você fazer o que eles querem. Se você dá dinheiro para eles, se você fazer o que eles querem, se você dizer que o pecado deles é bênção, aí eles te amam. Mas se você for pregar a verdade, meu filho, esquece de família. Esquece. Se ele estiver observando a palavra de Cristo como ela é, eles podem te dar um apoiozinho. Mas se não aceitar Jesus, se não aceitar as palavras de Cristo como elas são, esquece. Ninguém vai te apoiar, não. O pessoal quer dinheiro, quer oração, quer milagre. Mas reconhecer que Maria é mãe da igreja, isso não pode. Não. Eu falei de Gênesis 3. Então lá, a mulher, que a descendência da mulher pisaria na
cabeça da serpente. Você não quer ser descendência da mulher, então você não vai pisar na cabeça da serpente. Em nome de Jesus nós já pisamos, porque nós somos descendência da mulher. E essa mulher representa Israel, o verdadeiro Israel, não o falso Israel. Tem o Israel verdadeiro e o Israel falso. A mulher representa o Israel verdadeiro. E nós somos descendência da mulher, porque Cristo veio da mulher. Só crê em Jesus. Ah, e você acha que Jesus não está vendo teu coração falso e hipócrita? Se tu não ama quem tu vê, como tu vai amar quem tu não vê? Jesus, vem comigo, socorro, porque se o Senhor não me proteger, eu não tenho muito juízo não, Senhor. Gente, é sério, às vezes eu olho assim, gente, eu não tenho muito juízo, meus filhos não têm juízo. Às vezes eu olho assim, meu Deus, dá juízo para nós. Aí eu vejo falta de juízo nos meus filhos, falta de juízo na minha vida. Eu falo, Senhor, tem compaixão. A gente vive pela misericórdia de Deus, porque juízo mesmo a gente não tem muito não. E eu preciso da cobertura divina para mim e para minha casa. Mas é isso. Gênesis 3. A semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. A semente da mulher, a mulher é Maria, mãe de Cristo. E Maria representa Israel. Você sabe quem representa a igreja? Maria Madalena, que o dia dela foi comemorado dia 22 de julho. 22 de julho foi comemorado Maria Madalena, que representa a igreja. Você quer saber quem é a igreja? Olha para a vida de Maria Madalena. Quer saber quem é o verdadeiro Israel? Olha para a vida de Maria, mãe de Cristo. Ok? Vai lá para Apocalipse 12, a mulher com as 12 estrelas na cabeça. A virgem de Sião. Quem é virgem? Quem é virgem? O Senhor falou através de Jeremias que Israel prostituiu, que Judá prostituiu. Então não é virgem. Deus fez divórcio com a casa de Israel. E falou que Judá era infiel. Então não é virgem. Quem é infiel, quem prostituiu, não é virgem. Mas existe a Virgem de Sião. Quem é a Virgem de Sião? É Maria. As pessoas escondem sobre Maria porque o diabo não gosta de Maria. Foi o diabo que colocou esse ódio no coração dos protestantes contra Maria. Porque ele não gosta de Maria. Porque Maria foi a única mulher que ele não conseguiu impedir de gerar. Quando ele pensou que Maria ia gerar de um homem igual as outras mulheres geram. E Maria gerou sem homem. E agora? Agora vão matar todas as crianças. Através lá o espírito do anticristo está lá naquele rei Herodes da época que Cristo nasceu. Vão matar todas as crianças. Já que a gente não impediu que ele nascesse, agora vão matar ele. Com 33 anos ele morreu, mas ele entregou a vida. Ele entregou a vida. Ele, Jesus de Nazaré, entregou a vida por nós. E por isso nós temos a vitória, porque Jesus de Nazaré entregou a vida por nós. Esse é o amor dele, que deu a vida por nós. Arrependam. Arrependam é sair do pecado. Arrependa não é ter consciência pesada. Arrependa é sair do pecado e vir para Jesus. Vir para aquele que é luz, que é pureza, que é santidade, que purificou Maria Madalena, que representa a igreja. Maria, mãe de Cristo, representa Israel, o verdadeiro Israel. Maria Madalena representa a igreja, que era pecadora. Mas em Cristo nós somos lavados e remidos. Nós somos noiva de Cristo, esposa de Cristo. Será que as pessoas não param e pensam o que é isso? Só sabe seguir esses endemoniados que tem no YouTube. Tem as pessoas no YouTube que elas são endemoniadas. Elas ficam cutucando tudo quanto é coisa que não presta para atacar a igreja de Cristo. Diz que são cristãos. Não, eu creio em Jesus, não. Não, eu creio na Bíblia. Mas fica cutucando tudo quanto é coisa
podre por aí para atacar a igreja de Cristo. Esses endemoniados do YouTube e das outras redes sociais também. De Instagram, de todas as redes sociais, eu nem sigo. Eu uso as redes sociais para fazer postagem. Mas eu fico 5 minutos, não, nem 5, acho que 2, 3 minutos, eu já fico irritada com as coisas que eu vejo. Vem conosco, Jesus, dá-nos um bom dia, protege-nos, livra-nos de todo mal. Cubra-nos com o teu sangue, dá-nos a tua cura. Tu sabe o quanto que eu preciso da tua cura, Senhor Jesus. Da cabeça aos pés, no corpo e na alma. E no Espírito. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, tem compaixão de mim e de minha casa. Tem compaixão de todo aquele que te busca, que te segue e que respeita a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai, shalom.